Olá, amigos de Ideal Espírita, bem-vindos a mais uma reflexão espírita do dia. E hoje vamos dar continuidade à leitura do livro do Richard Simonetti, A Bênção da Gratidão, capítulo 17. Ao pó voltará. Antes de começar a leitura, eu vou tecer alguns comentários, exatamente porque quando eu leio os capítulos com antecedência para poder gravar e fazer os comentários, o Richard Simonetti, ele escreve a partir do seu entendimento, do seu estudo acerca de toda a obra doutrinária. Escreveu em determinada época, então a gente precisa contextualizar e lembrar que não se trata de um livro psicografado, se trata de um livro escrito por esse autor. E de tudo a gente pode ler e reter o que for bom. Ele próprio, a gente já leu em alguns capítulos, ele fala da importância da leitura, de selecionarmos bons livros. E como é que a gente faz? Existe uma regrinha, são os 3 crivos ou 3 critérios. Então, há um critério para ser usado para que a gente possa fazer qualquer coisa na nossa vida, inclusive escolher bons livros para leitura. Mas vale a pena ler de tudo para conhecer. Kardec fez isso, ele lia para conhecer de tudo e selecionar aquilo que era interessante para ele responder, seja como uma crítica, seja, né, na época havia muito ceticismo, as pessoas não acreditavam, então ele buscava nessas leituras aprofundar o seu conhecimento, discutir, raciocinar, então é preciso ter bom senso. Então um dos critérios é a utilidade, aquilo é útil. Outro critério é bom. Terceiro critério, se é verdade. Esses 3 critérios são muito importantes para a gente avaliar e, por exemplo, se vale a pena fazer algum comentário, falar a respeito de alguma coisa. Vai ser bom para aquela pessoa se eu falar isso? É útil para ela? É verdadeiro? Então eu falo. Se um desses critérios não for obedecido, bom, por exemplo, é bom falar isso para ela? Ficar na dúvida, talvez, é útil, mas é verdade? Não, não é, é uma mentira, então eu não falo. Se é uma verdade, tem aquela história eu falo a verdade na cara. É bom falar? Às vezes não é. É útil. Se não for ajudar a pessoa a se tornar alguém melhor, então é bom também não falar. O silêncio, a gente sabe que vale ouro. E eu estou falando disso porque esse capítulo a gente começou a perceber que ele está enfatizando muito a questão da morte nos capítulos. Ele fala da vida no além, fala da reencarnação, dos espíritos, todo esse processo de morte, desencarne. E por 2 vezes ele falou com termos diferentes a respeito do vampirismo ou do parasitismo, como mortos-vivos, enfim. E agora, nesse capítulo 17, ele vai inclusive repetir algumas partes do texto do capítulo 13, que fala sobre o dia de finados, que nós já analisamos, já estudamos. Quando eu li, eu senti um certo mal-estar. Cheguei até a comentar, falei assim, puxa, eu vou ler esse capítulo, claro, mas eu preciso chamar a atenção do leitor para refletir junto comigo, porque aqui eu também coloco as minhas reflexões. Cada um pode fazer a sua, é claro, todos temos a capacidade de analisar, de refletir. É essa a proposta do canal, a Reflexão Espírita. Não se trata aqui de verdades absolutas, a gente ainda não tem condições para alcançar isso, mas podemos refletir e construir até um dia chegarmos a essa capacidade de conhecer a verdade.
Esse capítulo eu vou ler e vou chamar a atenção. É preciso fazer essa análise crítica, não é uma análise censurando, não é crítica no sentido de julgar e condenar, falar mal, não é nesse sentido. Crítica no sentido de reflexiva. A gente vai pensar a respeito do que ele nos traz. Mas eu já faço esse alerta porque algumas coisas aqui têm um tom irônico que é uma característica desse autor em algumas obras. E a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque por vezes a gente pode, nessa ironia, ser agressivo com o leitor, na intenção até de provocar algum mal-estar mesmo, para que a gente possa parar para pensar. Isso é uma estratégia. Alguns autores, né, de livros gostam de usar desse recurso para nos provocar, para nos gerar um certo mal-estar, para nos fazer pensar a respeito daquilo e, quem sabe, adotar outras posturas. É sempre um recurso para que a gente possa pensar. Então vamos pensar a respeito. Em 1974 foi inaugurado em Vila Alpina, São Paulo, o primeiro forno crematório do Brasil. Desde logo beneficiou-se de uma propaganda gratuita com a cremação de pessoas destacadas no contexto social, particularmente artistas como Manuel da Nóbrega, Carlos Zara, Paulo Altran, John Herbert, Antônio Abunjana, uma classe aparentemente sem temores ou restrições de ordem religiosa. Hoje se multiplicam os fornos crematórios em nosso país, estendendo-se a prática a todas as classes sociais, inclusive figuras políticas ilustres, como José Alencar, ex-vice-presidente da República, e Itamar Franco, ex-presidente e senador. Mereceu destaque a cremação de Jorge Amado em 2001, cujas cinzas foram espalhadas no jardim de sua casa em Salvador, o mesmo acontecendo com os restos mortais de sua esposa, a escritora Zélia Gattai, em 2008. Razões econômicas tendem a popularizar a cremação. Fica mais barato. Sepultar conjuga o preço do terreno na cidade dos mortos, taxa de administração, despesas de limpeza e conservação. Na cidade de São Paulo, onde o forno crematório de Vila Alpina é administrado pela prefeitura, há gratuidade para famílias pobres. Para famílias abastadas, abrem-se incríveis possibilidades, como transformar as cinzas cadavéricas em diamante. Há gosto para tudo, inspirando expressões assim: na viuvez apaixonada, meu marido é uma joia, literalmente. Bom, ele faz uma pausa, não deixa de ter um certo tom aqui irônico, como eu falei, de colocar na sociedade, nessa parte que é mais endinheirada, a gente, né, ele colocar aqui a questão de usar as cinzas para transformar numa joia. A sutileza dele está numa crítica a esse tipo de atitude, tá? Aqui a gente não vai fazer crítica ao que as pessoas fazem, tá, com as cinzas dos seus entes queridos. Mas ele fala do forno crematório, que o primeiro em São Paulo foi inaugurado em 1974, e ali várias pessoas conhecidas foram cremadas, e fazendo uma certa propaganda para que as pessoas possam cremar os corpos dos seus familiares. Por ser uma questão mais econômica, lembrando que o enterro ele é caro porque conjuga uma série de elementos ali, o espaço de terra, que sempre é muito complicado em cidades como São Paulo, aqui onde eu estou residindo, Mogi das Cruzes, também já sabemos que alguns cemitérios não têm mais o espaço, né?
E uma opção tem sido a cremação para muitas famílias, inclusive para a própria pessoa, que no caso eu estava com a minha avó muito doente, muito velhinha, e ela quis isso, ela pediu para que fosse cremada. Ele vai tratar aqui do aspecto interessante, que quer dizer, que nos interessa, é a visão espírita a respeito disso. Tá? Então, sob o ponto de vista prático, justifica-se plenamente a cremação. A gente já entendeu que, pela praticidade, justifica, né? Pela questão financeira também justifica. O espaço ocupado pelos cemitérios é um grande problema para as metrópoles. Na China, o governo está tornando obrigatória por uma simples razão: morrem anualmente 12 milhões de chineses. Eu não pesquisei esses dados aqui, tá? Não sei se é tanta gente assim, e no momento que a gente está atravessando uma pandemia, a gente percebeu que muita gente tem morrido. Nós estamos hoje eu estou gravando no dia 9 de agosto e a gente tem uma média de 1.000 pessoas indo a óbito no Brasil por conta da pandemia. Não tem lugar para enterrar tanta gente, isso é verdade. É um problema também de saúde pública, que isso precisa ser tratado dentro desse âmbito governamental, que eu não vou entrar em detalhes aqui. Mas, de fato, quando você tem um volume muito grande de pessoas indo a óbito, isso se torna um problema. Nós estamos atravessando um problema de saúde pública, é diferente. Então, é muita gente para sepultar, ocupando imensas áreas que seriam mais bem aproveitadas, né, se fosse ali construída, né, edifícios, enfim, casas, parques. São áreas públicas ou privadas que poderiam ser mais bem aproveitadas, na opinião dele, se evitando de usar o espaço para cemitério. No Japão, de população menor, mas com espaço extremamente reduzido, o Japão é um país bem pequeno, a cremação atinge quase todos os defuntos, raríssimos são sepultados. Então se torna uma questão cultural também, exatamente pelo contexto em que eles vivem, pela região que eles vivem, acaba virando, né, uma necessidade e passa a ser absorvido pela cultura do país. Há a questão da contaminação freática que ocorre com o sepultamento. Isso também é uma realidade que é preciso ser considerada. A decomposição dos corpos libera diversos metais que formam o organismo humano, formando o necrochorume. A gente fala do chorume, do lixo comum, desse lixo orgânico, mas o corpo humano também libera, e é o que se chama de necrochorume. É um líquido viscoso, de coloração castanha acinzentada, que pode penetrar o lençol freático, de modo que nessas áreas que são construídos cemitérios, é preciso fazer todo um trabalho ali no solo, para que não haja o vazamento desse líquido para o lençol freático contaminar a água. Na cremação, os gases produzidos são tratados de modo a não poluir o ar e a dispersão das cinzas não atinge o lençol freático. Por ocasião de epidemias, a cremação é o melhor recurso para evitar contaminação, porquanto o cadáver situa-se como criadouro dos vírus que as produzem. Isso aqui é uma realidade de fato quando você tem uma doença altamente contagiosa e as pessoas morrem. Então, ele fala em vírus, mas a gente pode pensar nas bactérias, principalmente, como foi o surto que teve na Europa, na Ásia, essa região toda, que é conhecido como a peste negra ou peste bubônica, matou mais de, agora eu não me lembro, mas foram milhões de pessoas.
e nessa época era 1300, 1400, até 1900 tivemos casos que a gente pode considerar assim de uma epidemia, em que é preciso cuidar desses corpos para que eles não alastrem, não continuem alastrando a doença. A peste bubônica, ela teve início numa região pequena, eu não vou lembrar o nome agora, mas como eles eram pessoas, estavam em guerra, eles queriam invadir uma cidade que estava naquela época, né, 1300, 1400, eles tinham altos muros para proteger a cidade de invasão, e as pessoas que estavam tentando invadir a cidade começaram a morrer por conta da peste negra. E o que eles fizeram? Eles pegaram os corpos das pessoas que morreram e começaram a catapultar, ou seja, jogar por cima do muro dentro das cidades, e as pessoas nas cidades passaram a ficar doentes também. Então, de fato, o corpo ele pode proliferar a doença. Agora, em países da África, assolados pelo ebola, quem não lembra do ebola? Um vírus extremamente agressivo com alto índice de mortes entre os afetados. A cremação dos pacientes vitimados é obrigatória. Então, é preciso fazer esse tipo de procedimento para evitar que se alastre. Não tem se falado nisso, eu pelo menos não ouvi a respeito desse assunto nessa pandemia do coronavírus. Provavelmente porque ele é de outra ordem, ele não afeta o corpo, ele não dá feridas, que geralmente se contamina mais por isso, eu imagino, né? Mas fica aí uma questão para a gente até pesquisar. Perguntará o leitor: e sob o ponto de vista espírita, que dizer da cremação? Como eu falei, eis o ponto que nos interessa. Eu diria que é uma ótima iniciativa para acabarmos com o culto aos cadáveres, sustentado por frequentadores assíduos dos cemitérios a cogitarem de encontro com os familiares mortos. Então, tá aqui a parte que ele faz, alguns trechos ele até é idêntico ao capítulo 13, mas é que ele vai tratar da gente não ficar venerando corpos, visitando em cemitérios. Então vamos fazer a leitura, né? Católicos, evangélicos, budistas, muçulmanos, hinduístas, somos todos espiritualistas. Concebemos a existência e sobrevivência do espírito, que obviamente não mora no cemitério. Lá repousam apenas os seus despojos carnais em decomposição. Quando nos lembramos dos mortos queridos, entramos em contato com eles pela sintonia do coração. Então, isso também falamos. O nosso contato, ele é pela vibração, pela sintonia, pelo pensamento, pelas nossas emoções. Isso sim é que os espíritos vão se conectar, vão sentir. Então, eles vêm até nós atraídos por nossa lembrança. Por que marcar encontro no cemitério? Seria razoável fazer o mesmo com o filho que transferiu residência para outra cidade? Se quisermos reverenciar e homenagear um morto, cultuemos sua memória em datas significativas no ambiente doméstico, colocando-nos em oração, enfeitando o lar com as flores que levaríamos ao cemitério. Ele certamente ficará feliz por ser lembrado no lar, não junto à sua ossada. Uma única dúvida a respeito da cremação sob o ponto de vista espírita. Sabemos que não há simultaneidade entre morrer e desencarnar. Então, vou repetir.
Não há simultaneidade entre morrer e desencarnar. Não ocorre ao mesmo tempo. O corpo físico morre, mas o espírito está num processo lento de desencarne. Morremos quando o coração para de bater e o cérebro também para, né, de funcionar. Não é só o coração para de bater. Mas só desencarnamos quando se completa o desligamento do corpo, o que pode delongar-se por horas e até dias. Assim sendo, não será prejudicial ao espírito a cremação se ele ainda estiver ligado? Certamente sim. Além de lhe passar a sensação desagradável de que está no inferno, então eu teria mais cuidado. Nessa fala, a gente passaria a sensação para o espírito ao cremar o corpo de uma forma que muito cedo ainda, em que aquele espírito está conectado ao corpo, ele pode sentir as sensações físicas, as sensações, porque ele está ligado ao corpo ainda. Então o corpo está sendo queimado, eu não diria que está no inferno, mas que sim, que ele está sendo queimado. Quando imbuído da crença da morada do diabo, de calores infernais. A pessoa que acredita que quando morre vai no inferno, então Simonetti ele diz o quê? Que neste momento a pessoa, o espírito, pode ter essa sensação de ser, ao ser queimado, de estar fazendo, se ele acredita no inferno, então ele faz essa alusão, tem esse pensamento, nossa, o inferno realmente existe, eu tô lá, eu tô sendo queimado. Então, eu nunca vi, assim, um texto espírita dizendo esse tipo de coisa, mas ele considera essa possibilidade. Então, esse problema é resolvido pela conhecida recomendação de Emmanuel, transmitida por Francisco Cândido Xavier, é esperar 3 dias. Então, eu não sei em que obra, que ele não cita a obra em que Emmanuel teria dito, mas de fato isso é conhecido na doutrina espírita, que é preciso esperar um prazo, dar um prazo. Então ele fala, neste prazo normalmente o espírito estará desligado. Os espíritos mais bem, né, vamos dizer assim, que tem conhecimento, estão mais bem preparados para o desencarne, eles auxiliam, eles colaboram. As pessoas que ficam com medo da morte, que entram em desespero, elas dão muito trabalho para, na hora do desenlace, de realmente fazer todo o desligamento do corpo físico. Então, a doutrina espírita, ela nos auxilia e, né, ela vem realmente para nos esclarecer e nos ajudar a ter uma vida, né, tranquila, com entendimento, né? A razão, ela nos ajuda a serenar as nossas emoções. Se eu entendi como se dá o desenlace, que a morte de fato não existe, só a morte do corpo, qual o sentido de eu me desesperar na hora de, então, me despedir dessa jornada terrena? Então, é uma forma de cuidar de nós. A gente pode, nesse momento, fazer uma prece e pedir a ajuda dos amigos espirituais para que haja esse desenlace da forma mais rápida e tranquila possível. As pessoas à volta podem orar e ocorre muitas vezes das pessoas serem afastadas para que não atrapalhem a pessoa nesse momento. Mas alguns permanecem, não tem tanto esclarecimento, alguns têm medo e esse processo pode se alongar, geralmente em 3 dias, que o Emmanuel realmente explicou, que a doutrina espírita tem veiculado. Espera-se 3 dias para cremar um corpo. Nos
fornos crematórios não há problema. Espera-se pelo tempo que a família desejar, resguardando o cadáver em câmaras frigoríficas. Aí fica guardado o corpo até o dia agendado para cremar. Os espíritas, atendendo a recomendação de Emmanuel, pedem esse prazo para cremação. Nessa situação, a instituição funciona como hotel de defunto, diárias pagas pela família, preço razoável, não há refeições. Aqui ele faz, né, uma brincadeira que eu achei de mau gosto, mas fica a critério de cada um. Obviamente, caro leitor, o que realmente interessa em relação ao desligamento, no retorno para o além, não é a forma de tratar do corpo, mas o tratamento que damos à alma, cultivando valores do bem e da verdade. Se nisso empenharmos nossa existência, estaremos amparados e tranquilos, independentemente do que façam ao nosso corpo, que é pó e ao pó voltará, conforme a expressão bíblica. Então, ele termina com uma colocação muito pertinente, que é preciso tratar do espírito. E eu estou lendo um livro também da irmã Cidufo, que fala da necessidade de desenvolver o afeto, o amor, dentro dos centros espíritas. Então, e ela fala um pouquinho disso aqui. Nós precisamos fazer desse terceiro milênio o milênio da espiritualidade, passarmos a viver conforme, né, essa visão de que somos filhos de Deus, que estamos aqui para servir ao bem, fazer o bem, que estamos aqui para cultivar valores e virtudes, que isso tudo está em nós, na nossa essência divina, só que adormecido, isso precisa germinar, é como uma semente, ela é viva, mas que está com a sua vitalidade ali, toda guardada, armazenada, mas precisa daquele momento para germinar e dar os seus frutos. Nós estamos entrando numa era que o chamado é para isso, para que a gente dê mais valor ao espírito, ao ser espiritual e para que possamos compreender que a nossa jornada aqui é para uma vivência espiritual na matéria e não viver para a matéria, ser servo da matéria. Os corpos, eles são instrumentos que devem ser muito bem tratados. A gente deve usar desse instrumento sem deixá-lo enferrujar, adoecer. Isso depende ainda do nosso grau de evolução, certamente, mas cada vez mais, quando a gente vai despertando a consciência, a gente vai usando melhor o nosso instrumento e dele recebido, esse instrumento, nós devolveremos. Então, ele falou, do pó veio, do pó voltará, ou seja, a matéria veio, a matéria voltará, tudo por empréstimo de Deus, para a nossa evolução espiritual. Então, tenhamos um excelente dia, aproveitando cada instante para cultivarmos esse bem em nós, fazendo germinar essa semente do amor que foi depositada por Deus em cada um de nós. E até o nosso próximo encontro.